Quem trouxe sua palavra, pega comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 5. São Lucas 19, versículo 5. Enquanto você pega a palavra, eu vou me apresentando. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Nossa, bastante gente. Seja bem-vindo. Dá uma salva de palmas para essas pessoas que estão vindo. Meu nome é Diego Maria. Eu acabei de fazer 33 anos. Fala assim, mentira. Gente, preto, ele esconde a cor, ele esconde a idade, não tem jeito. As pessoas olham para mim e acham que eu tenho 26, 27, e eu já tenho 33, eu acho um negócio absurdo. Um dia eu perguntei para a moça que trabalha comigo, quantos anos você acha que eu tenho no dia que eu fiz aniversário? Ela disse uns 27, no máximo 28. Eu fingi de surdo e mudo, troquei de assunto e deixei ela pensar que eu tenho 28. Mas na verdade eu tenho 33. Sou casado com a loira mais bonita do Brasil, a melhor mulher e esposa do mundo. Gente, você tá ligado, o pretinho sempre gosta da loirinha, não tem jeito. Quando eu vi aquela loirinha lá em Brotas, num retiro de carnaval, aquele olhos claro, eu falei assim, é ela que eu quero, Jesus. Pedi ela para Jesus, Jesus me deu. Olha para o seu irmão da sua direita, da sua esquerda, e fala assim, se você quer, você tem que pedir para Jesus. A gente casou no dia de Nossa Senhora do Carmo. Com 3 meses a abençoada já estava grávida, aleluia. E aí nasceu a criança mais linda do mundo. Gente, é um negócio impressionante. Ele é muito bonito. Ele só tem um problema, ele é muito branco. E eu sou preto. Hoje eu parei com ele do lado do espelho, coloquei ele do lado do meu rosto assim, falei, ô José, como é que eu vou ficar saindo com você na rua sem ninguém me parar, sem a polícia me parar? Mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, não deu nem tempo, irmão. Já engravidei ela de novo. José tem 8 meses. Porque precisa andar com 2 crianças. Um em nome de Jesus tem que ser pretinha. Porque aí dá para falar que as 2 é minha. E eu sempre sonhei em ter uma menininha. E para a honra e glória de Jesus, nós vamos ter a nossa linda Maria Flor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Mano, eu não sei se ela vai ser pretinha, se ela vai ser branquinha, se o cabelo vai ser ruim, se o olho vai ser claro. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus entrou na minha casa e fez um grande milagre. Porque há 15 anos atrás ninguém poderia imaginar isso. Esse cenário ninguém poderia imaginar. Mas quando Jesus entra dentro da sua casa, não tem jeito. Ele vai mudar a história. Olha para o seu irmão da sua direita, da sua esquerda e fala assim, se prepara. Porque Jesus vai te visitar hoje. Isso aí, se prepara. A palavra do Senhor diz assim: quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e o recebeu com alegria. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Dá uma salva de palmas bem poderosa para falar. Depois de fazer muitos milagres e ensinar muitas coisas, Jesus começa a trilhar um caminho sem volta. Ele está indo para os seus últimos dias. Ele está indo para os seus últimos momentos. Jesus está voltando para Jerusalém porque ele sabe que são seus últimos passos. São as últimas coisas que Jesus vai fazer. Então quando você pega o Evangelho de São Lucas, uns capítulos um pouco para trás, você começa a perceber que Jesus parou um pouquinho de fazer milagres. Jesus quer agora converter o coração do povo. Para mim fica muito claro que essa era a intenção principal de Jesus quando ele começa a voltar para Jerusalém nos seus últimos passos. Ele quer ganhar o máximo de corações possíveis. Ele quer ganhar o máximo de almas possíveis. Ele quer ganhar o máximo de pessoas possíveis.
Porque Jesus só queria fazer uma coisa: Ele queria levar salvação para todos aqueles que Ele tocasse. É por isso que eu creio que se você está sentado aí hoje, é porque você precisa se encontrar com Jesus e Jesus precisa salvar a sua casa. O mestre começou a trilhar seus últimos caminhos. E aí ele entra numa cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade muito importante, porque era uma cidade de muitos negócios, de gente poderosa, gente rica. Uma cidade central. Quando Jesus está entrando em Jericó, a multidão começa a cercar. Porque nós estamos aqui no capítulo 19, falta 5 capítulos para acabar o Evangelho de São Lucas. Até aqui, irmão, Jesus já fez tudo que você pode imaginar. Curou, libertou, salvou, transformou, ensinou, mudou vidas, mudou histórias. Quando ele chega aqui no capítulo 19, que ele está entrando em Jericó, a multidão o cerca. Eu fico imaginando como era a situação. Aonde Jesus andava, a multidão comprimia ele, não tinha jeito. Porque ele era o cara que transformava vidas, igual Ato Costa, sabe, né? As pessoas falam mesmo, não tinha jeito. Ele transformou água em vinho, esse cara andou sobre as águas, ele curou pessoas, ele transformou vidas, ele transformou leprosos. A fama dele corria por todos os lugares. Então, aonde Jesus ia, a multidão sempre comprimia ele, não tinha jeito. E quando ele chegou em Jericó, não foi diferente. Uma multidão entrou nele. E eu convido você agora a passar, olhar toda essa passagem, tudo aquilo que nós vamos ver de Jesus hoje aqui com os olhos da fé, sobre outra ótica. Quando Jesus entra em Jericó, o que acontece? A multidão cerca ele. O que tinha em Jericó, na beira do caminho, tinha um cego. Por que o cego ficava lá? Porque como era uma cidade importante, que as pessoas passavam por lá, então ele fica na beira do caminho para ganhar esmola, porque ele não tinha nada. Então ele está lá na beira do caminho, aí ele escuta um barulho diferente, aí ele pergunta para alguém fala para ele: é Jesus que está vindo. E ele já tinha escutado tantas vezes Jesus. E aí ele fica todo entusiasmado. E o barulho da multidão vai vindo. E aí o que aquele cara faz? Ele começa a gritar: Jesus, 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 tem misericórdia de mim. O que acontece? A multidão vem e fica comprimindo agora o cego. Eles falam assim: para de gritar, para de incomodar ele, para de atrapalhar ele. Mas o que aquele cara faz? Ele grita cada vez mais alto. Aquela multidão, ela não está ali à toa. Ela não é coisa do acaso, não. Jesus quer ensinar alguma coisa. Sempre tem uma multidão querendo atrapalhar o seu encontro com Jesus. Sempre tem uma multidão querendo atrapalhar que você veja Jesus. É engraçado que quando Jesus chega para aquele cego, ele pergunta para o cego: o que você quer que eu faça? E era óbvio que o cego queria, mas Jesus precisava escutar, porque o mesmo problema que aquele cego enfrentava era o mesmo problema que eu e você enfrentamos. Ele olha para Jesus e fala assim: mestre, eu quero ver novamente. Novamente porque aquele cara já tinha enxergado um dia. Novamente porque ele já teve uma vida normal. Novamente porque ele já foi um homem sério. Novamente porque ele já foi um homem com dignidade. Novamente porque ele já foi respeitado. Novamente porque ele já viveu sem as amarras do inimigo e do pecado. E Jesus faz ele ver novamente. A primeira coisa que aquele homem vê é Jesus. Quando Jesus toca aquele homem, fala que ele está curado, que a fé dele salvou ele, os olhos dele se abrem na hora, e a primeira coisa que ele vê é Jesus. Se tinha uma multidão em volta de Jesus depois desse milagre, você imagina o tanto de gente que grudou, e ele foi caminhando. Quando ele está caminhando, vai acontecer uma coisa muito importante, que é o que nós lemos aqui, um dos maiores, melhores, mais bonitos encontros da Sagrada Escritura. A história que nós lemos aqui é de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem rico, poderoso. Ele não andava com qualquer um, ele andava com os ricos e com os poderosos. Porque aquele homem já deve ter feito muito favor para homens poderosos, talvez para pagar menos imposto, talvez para alguma outra ajuda jurídica. Mas a multidão odiava aquele homem, porque toda vez que eles olhavam para Zaqueu, eles pensavam a mesma coisa: maldito coletor de impostos,
que deixa a minha família cada vez mais pobre. Mas uma bela manhã, em Jericó, Zaqueu acorda e acontece um negócio diferente. Existe um despertar da graça. Essa era a palavra que Jesus me dava, um despertar da graça. Naquele dia, naquela manhã, Zaqueu foi despertado pela graça. Sabe aquele dia que você não quer vir no grupo e vem? Sabe naquele dia que você acorda e você olha para si mesmo e fala assim: eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa diferente. Sabe aquele dia que você acorda, olha no espelho e você sente vergonha da pessoa que você é, por causa dos pecados que você comete, por causa das falhas que você tem, das falhas no seu trabalho, no seu emprego, na sua casa, com a sua família, com as pessoas que você ama. E aí naquela manhã você olha para si mesmo e fala assim: eu preciso mudar. E alguma coisa no seu coração muda. É engraçado que, olhando para a vida de Zaqueu, você olha um homem rico, poderoso, cheio de posse, fama, andava com pessoas ricas, poderosas. Eu fico perguntando o que faltava para aquele cara. Porque ele tinha tudo, o que ele queria ele tinha. Ele era respeitado, ele era protegido. A multidão até odiava ele, mas ninguém podia tocar nele. O que mais aquele homem queria? Fica claro para mim que para Zaqueu faltava alguma coisa. E aí diz que naquela manhã ele se levanta, e aí ele escuta o barulho da multidão. Certamente alguém falou para ele: é Jesus que está vindo, ele acabou de curar um cego. E aí a palavra vai dizer que Zaqueu vai depressa para encontrar Jesus. Quando ele chega para encontrar Jesus, ele encontra dois problemas. Primeiro, que ele é pequenininho, e Jesus quer dizer alguma coisa com isso também. Ele é pequeno porque ele tinha uma vida pequena. Ele é pequeno porque a vida que ele tinha não era digna de um grande homem. E aí, por ele ser pequeno, o povo odiar ele. Ele vai tentando passar e as pessoas não deixam ele passar, empurram ele, jogam ele para o lado, jogam ele para cá, jogam ele para lá. Mas o que ele queria? Ele queria ver Jesus. Não dá nem para entender o porquê ele queria ver Jesus, o que levou ele ir até lá, o que motivou ele ir até lá. Alguma coisa tinha mexido no coração dele. E ele tinha um segundo problema, além da multidão. Aliás, ele tinha dois problemas: a multidão e ser baixinho. A mesma multidão que tinha impedido o cego de ver Jesus, que queria impedir o cego de ver Jesus, agora quer impedir Zaqueu de se encontrar novamente com Jesus, de ver Jesus. Meu irmão, não deixe a multidão roubar o seu coração de Jesus. Não deixe a multidão privar você do encontro pessoal com Jesus. Não deixe a multidão privar você de ver Jesus. Eu não sei qual é a sua multidão. Talvez a sua multidão são os problemas da sua casa. Talvez a sua multidão são os problemas da sua família. Talvez a multidão é a depressão que você está enfrentando. Talvez a multidão é uma doença física que você está enfrentando. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que essa noite nós precisamos passar por cima da multidão. Nós precisamos fazer o que for preciso para ver Jesus. Nem que a gente tenha que se esforçar ao máximo, nem que a gente tenha que sair de si hoje aqui, nem que a gente tenha que subir em cima dessa cadeira. Mas hoje eu e você nós não podemos sair daqui sem ver Jesus. Porque se tem uma coisa que muda o coração dos homens, é Jesus. Zaqueu tinha muito dinheiro, mas ele não podia com dinheiro nem mudar a sua estatura, nem mudar a multidão que queria impedir ele de ver Jesus. E naquele dia acontecem 5 coisas importantes. A primeira que eu já falei para vocês é o despertar da graça. Alguma coisa mexeu no coração dele. Ele viu que estava faltando alguma coisa e ele foi procurar o que estava faltando. Porque todos nós temos uma necessidade dentro de nós, e a necessidade que nós temos é Jesus. Não adianta o mundo falar que não adianta o mundo falar outra coisa. Você que está enfrentando um quadro de depressão muito grave, eu vou te falar o que está faltando. Está faltando Jesus no seu coração, está faltando uma experiência com Jesus. Você que está com uma enfermidade física, eu vou falar o que pode mudar a sua vida, é Jesus mudando ela.
Você que anda muito triste, você que anda desesperançoso, você que anda acabado, destruído, eu preciso te dizer uma coisa: só existe um homem que pode mudar o quadro clínico da sua vida, é Jesus, não é outro. Para Zaqueu voltava alguma coisa. É por isso que a primeira coisa que Jesus faz com ele é um despertar da graça. Zaqueu olha para dentro de si e fala assim: eu preciso mudar. Porque ele não era só ruim com o povo de fora, ele era ruim com todo mundo, principalmente com a sua casa. Se ele era ruim com os de fora, imagine com os de dentro. A segunda coisa que acontece é uma decisão no coração. Zaqueu está completamente decidido. Ele quer ver Jesus, ele vai ver Jesus. Não importa se a multidão vai comprimir ele, não importa se a multidão vai querer parar ele, não importa se ele é baixinho, não importa se as pessoas não acreditam nele, não importa se as pessoas querem matar ele. Zaqueu está completamente decidido: eu preciso ver Jesus. Quer ver como ele estava decidido? Quando ele viu os obstáculos, sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu preciso ver Jesus, não importa o que eu vou fazer. Aí ele pega, vê uma árvore bem grande e fala assim: a minha chance é subir em cima dessa árvore para ver ele. E decidido, mesmo com baixa estatura, mesmo sendo franzino, ele sobe em cima daquela árvore. E aí nós vemos a terceira coisa que acontece naquele dia. Ele chama a atenção de Jesus. Irmão, eu não vou negar para você, Jesus já tinha um plano. Jesus realmente tinha um plano. Ele realmente queria encontrar Zaqueu. Não foi por acaso. Jesus realmente queria encontrar Zaqueu. Jesus realmente precisava ver Zaqueu. Jesus realmente queria mudar a vida de Zaqueu. Então Jesus está lá no começo de Jericó, acabou de curar o cego. E aí ele vem andando, e as pessoas comprimindo ele, apertando, e ele deve ter curado muita gente naquele trajeto. E aí Jesus vai se aproximando daquela árvore, e quando ele vê, Zaqueu está lá em cima. Se você quer um milagre de Jesus essa noite, se você quer ter a sua vida transformada essa noite, não tem outro jeito. Você precisa chamar a atenção de Jesus. E não importa qual é o seu problema, não importa qual é o seu impossível, a única coisa que você precisa fazer essa noite de verdade é chamar a atenção de Jesus. É interessante, Zaqueu não sabia quem era Jesus. Zaqueu nunca tinha visto a face de Jesus. Ele sobe naquela árvore para olhar no meio da multidão, para tentar saber quem ele era. Então até a hora que Jesus para na frente da árvore, Zaqueu não sabe quem era, porque os discípulos estavam em volta de Jesus, e Jesus podia ser qualquer um daqueles. Mas a palavra diz que Zaqueu procurava encontrar Jesus. Mas naquela tarde não era Zaqueu que estava procurando Jesus, era Jesus que estava procurando Zaqueu. E aí ele para na frente daquela árvore e fala: ô Zaqueu, desce depressa, desce daí. E Jesus fala uma coisa importantíssima, que é o cerne da minha pregação hoje, que é o que pode mudar as nossas vidas hoje, que é o que você precisa levar para o seu coração hoje. Jesus olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, hoje eu devo ficar na sua casa. Zaqueu iria receber a maior visita da vida dele. Era uma necessidade de Jesus estar na casa de Zaqueu. Oh, meu irmão, eu não sei se você percebeu, mas você está sentado aí porque essa noite Jesus precisa estar na sua casa. Jesus precisa entrar de verdade na sua casa. A quarta coisa que acontece é que Zaqueu faz uma grande renúncia. O homem de muitas posses promete para Jesus devolver todo o dinheiro que ele tinha roubado das pessoas. E mais do que isso, ele promete devolver 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque aquele homem olhou para Jesus, olhou para o coração de Jesus, olhou para o coração dele que estava
sendo transformado naquele exato instante. E ele falou assim: isso aqui é mais importante do que qualquer posse que eu tenha, do que qualquer coisa que eu tenha. Zaqueu julgou Jesus mais importante do que qualquer coisa que ele tinha, inclusive suas riquezas. E aí acontece a quinta coisa, e com certeza a mais importante. Acontece uma metanoia no coração de Zaqueu. Metanoia é uma transformação de mentalidade, é uma transformação de vida, uma transformação de coração. Zaqueu aceita o convite de Jesus. O convite que Jesus queria entrar na casa dele, Zaqueu aceita. Zaqueu diz sim. Você vai entrar na minha casa, Jesus, vamos lá, você vai entrar na minha casa. Ele aceita o convite de Jesus, e ele não tem jeito. A vida dele transforma, a postura dele transforma, tudo é transformado. Nós já lidamos com muitas pessoas aqui dentro da comunidade. Gente que foi viciada em pornografia, masturbação, gente que foi adúltero, gente que é mentiroso, gente viciada em drogas, todo tipo de gente. E nós temos só uma certeza: o único jeito daquele coração mudar, o único jeito daquele coração ser transformado é através de Jesus. E quando nós percebemos essa mudança, quando nós percebemos que aquele irmão deu um passo para frente na direção de Jesus, quando ele muda a postura, quando ele muda o jeito, sabe o que aconteceu? Zaqueu voltou para a casa dele correndo, nem esperou Jesus o acompanhar. A multidão ainda estava em volta de Jesus, então aquela multidão queria muitos milagres. Sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu correu lá para dentro da casa dele. E aí quando ele chegou lá, ele falou assim para a mulher dele: mulher, prepara o melhor, a melhor comida que você sabe fazer, aquela que eu gosto, prepara. Aí ela, sem entender nada, ele falou assim: não, mas espera aí. Juntou a família, juntou os filhos, juntou a mulher dele, ajoelhou na frente deles e pediu perdão para eles por tudo que ele tinha feito. Perdão, por favor me perdoa, porque eu fiz isso com você. Aí ele pegou os meninos dele que ele nunca tinha abraçado, que ele nunca tinha falado que amava. Aí ele deu um abraço bem forte, um beijo bem gostoso, e ele falou assim: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Aí ele pegou a mulher dele, deu um abraço nela e falou assim: eu te amo, minha esposa, eu te amo, minha mulher, desculpa por tudo que eu tenho feito, eu vou ser um homem melhor, você vai ver. Eu vou parar de roubar os outros, eu vou parar de maltratar os outros, e olha, mulher, eu vou devolver todo o dinheiro que eu roubei. Daqui para frente uma vida nova. Aí sabe o que Zaqueu fez? Foi lá pegar a toalha molhada que ele deixou em cima da cama de manhã quando ele saiu. Limpou a privada que ele urinou e caiu lá, e ele deixou tudo sujo para a mulher limpar. Você está rindo, né, irmão? Com certeza você já deve ter enfrentado uma situação dessa. Zaqueu ajudou a mulher dele a lavar a louça. E aí eu vi conversão. Porque um homem que ajuda a mulher a lavar a louça, ele não é nem um homem, ele é um anjo. E aí ele aguentou a mulher dele de TPM. Gente do céu, isso é difícil demais. E eu acho que a mulher de Zaqueu estava grávida. Gente, para aguentar uma mulher grávida é difícil. Quando chega ali na beirada dos 5, 6 meses, sem fazer alusão a ninguém, tá bom, meu amor? Gente, é muito difícil, é muito hormônio dentro da mulher, ela não consegue se controlar, ela xinga, ela ofende, ela nem percebe que ela está xingando, e você fala eu te amo, ela já fica brava, eu falei assim, eu te amo, você tem que ficar feliz. Quando José nasceu, foram assim, 3 semanas de tormenta, porque parece que depois que nasce, é pior os hormônios. Eu chegava do trabalho e falava assim: amor, eu te amo, que saudade que eu estava com você. Ninguém me ama dessa vez. Jesus. E aí eu lavava a louça, limpava o banheiro, e ela falava assim: quem me ajuda nessa casa? Jesus. E agora eu estou enfrentando uma dificuldade imensa. Eu não, um amigo meu está enfrentando uma dificuldade imensa na casa dele. A mulher dele está grávida, uns 5 meses, e os hormônios dela estão explodindo. E tem hora que ela está muito feliz, e tem hora que ela está muito triste, e tem hora que ela está te xingando, tem hora que ela está te ofendendo. A mulher de Zaqueu estava grávida, provavelmente.
E aí ele fez um carinho na barriga dela, falou assim que amava. E falou assim: mulher, hoje você não vai fazer nada, eu vou arrumar tudo, vou limpar a casa, vou fazer tudo que você imaginar. E aí Jesus foi demorando, né? Porque quando a multidão parava Jesus, Jesus era meio coração frouxo. Ele ia ver uma pessoa necessitada de cura, ele já metia a mão ali e já curava. Então eu fico imaginando o tanto de cura que Jesus fez. Da árvore de Zaqueu subiu até a casa de Zaqueu, um milagre atrás do outro. Mas Jesus tinha falado um negócio para Zaqueu. Ele tinha falado assim: Zaqueu, hoje eu preciso estar na sua casa. E aí quando Jesus foi chegando bem próximo da casa de Zaqueu, Zaqueu saiu lá fora para receber ele. E aí Jesus já viu o sorriso no rosto dos filhos de Zaqueu, já viu o sorriso no rosto da mulher de Zaqueu. E aí ele olhou para Zaqueu e irmão, era um milagre atrás do outro mesmo. Eu vi muitos milagres, você já deve ter escutado eu falando aqui. Gente que foi curada da visão, da audição, de câncer, de AIDS. Gente que foi transformada. Mas o maior milagre que nós podemos ver na vida é um coração que se converte. É um coração que muda. Talvez naquele trajeto Jesus fez uma pancada de milagres. Mas Jesus estava para fazer o maior milagre de todos. Quando Jesus para na frente da casa de Zaqueu, a Bíblia não fala se Jesus entrou de fato na casa de Zaqueu, se Jesus comeu a comida que a mulher de Zaqueu fez, não fala se Jesus tomou Coca-Cola na casa de Zaqueu, não fala nada. Não fala nem se a mulher de Zaqueu deu um copo de água para Jesus e Jesus transformou ele em vinho. Não fala nada. Mas de uma coisa nós temos certeza, e a mulher de Zaqueu ela pode testemunhar: Jesus entrou na minha casa. Porque o homem que saiu para encontrar Jesus não foi o mesmo homem que voltou. Eu creio que muito provavelmente, cheio de coisas para fazer, Jesus nem deve ter entrado no mesmo de fato na casa de Zaqueu, com os pés jantado lá, sentado no sofá de Zaqueu, assistindo um jogo do Corinthians. Não. Mas naquele dia Jesus entrou na casa de Zaqueu, porque o homem que saiu daquela casa não foi o mesmo que voltou. O Evangelho é bem bonito, porque ele começa com um homem querendo encontrar Jesus, um homem que procurava Jesus. Mas o Evangelho termina dizendo assim: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Você tem alguém que você queria que estivesse aqui hoje? Quem tem alguém que queria que estivesse aqui hoje e não está, levanta a mão. Eu tenho um monte. Sabe por que ele não está aqui? Por dois motivos. Primeiro, porque você talvez não levou ainda Jesus para sua casa. E o segundo motivo é porque Jesus precisa entrar no seu coração. Talvez você vá olhar para a vida daqueles que você queria que estivesse aqui. Talvez é um drogado, talvez é um viciado em álcool, talvez é alguém que agride a esposa, que agride os filhos, que trata mal a mulher. Talvez você vai pensar e vai falar assim: não, é ele que precisava estar aqui, ele que precisava ter um encontro com Jesus, não eu. Mas eu queria dizer para você uma coisa: na casa de Zaqueu devia ter umas 8 pessoas, entre filhos e esposa. E Jesus olhou para ele e falou assim: Zaqueu, você é o pior de todos. É por isso que não é ele que está sentado aí, é por isso que é você. Olha para o seu irmão da sua direita, da sua esquerda e fala assim: parabéns, você é a ovelha negra da família. Olha para o seu irmão do outro lado e fala assim: parabéns, você é a vela apagada. Aqui na nossa comunidade nós temos uma vela apagada, é o Jackson. O Jackson faz tudo que é de errado na vida, assim. E não é de pecado, é de besteira mesmo. Ele queima a caixa de som, ele bate o carro, ele destruiu um carro novinho que a gente tinha, destruiu tudo. Em uma semana de casa ele destruiu tudo. O Jackson é o devorador de Israel.
Ele é a nossa vela apagada. Olha para o seu irmão da sua direita e fala assim: você está com uma cara de Jackson. O Evangelho exige uma coisa de você: adesão e mudança. Não tem jeito. E o Evangelho vai exigir mais coisas de você. Às vezes ele vai exigir amizades, ele vai exigir comportamento, ele vai exigir uma pancada de coisas. E não tem jeito, não tem negociação. Com Jesus é desse jeito: ou muda. Senão não tem meio termo. Nós vamos mudar as nossas casas quando nós voltarmos para ela diferente. É por isso que toda terça nós fazemos grupo de oração. É por isso que toda sexta nós fazemos vigília jovem, congresso jovem, retiro de carnaval, retiro de libertação, retiro de mulheres, retiro de homens, retiro de tudo que você imaginar. Porque a gente precisa voltar para casa diferente. Aí a gente quer um milagre, a gente quer que muda tudo lá em casa, só que a gente não muda. Aí a gente não vai nem na missa de domingo, a gente não reza mais, a gente não jejua, a gente não pede para Deus, a gente não conversa com Deus. Aí a gente para de tentar viver uma vida reta. A gente vai atender as pessoas e fala assim: olha, irmão, eu vou atender você, rezo para você, a pessoa conta o problema, ela realmente tem um problema grave. Aí a gente pede para ela: você tem que mudar isso, mudar esse comportamento, mudar isso aqui, mas ela não muda. E aí não adianta oração, porque a conversão não depende de mim, não depende das geradas, nem da música que nós vamos tocar aí já. A conversão só depende de uma coisa: da sua decisão de querer mudar a sua vida. Mano, um dia Jesus tocou no meu coração, 18 de outubro de 2008, e eu de fato mudei mesmo, mudei um monte de comportamento, falava um monte de palavrão, era uma boca suja, ia jogar bola, nossa senhora. A mãe do meu melhor amigo que me trouxe para a igreja, um dia ela foi ver a gente jogar bola, ela ficou abismada com todo palavrão que eu falava. E em casa era aquela santidade, mas fora de casa era o próprio. Na escola apontava todas. Mas aí eu fui fazer um retiro e Jesus entrou dentro do meu coração. Naquela noite de sábado ele falou assim: filho, hoje eu preciso entrar na sua casa. E eu aceitei o convite de Jesus. Jesus mudou a minha vida. É muito doido, porque quando eu voltei para casa no domingo, a hora que acabou o retiro, eu sempre tive um bom relacionamento com a minha mãe. Eu e minha mãe sempre fomos muito parceiros. Sempre muito parceiros. Mas eu e meu pai, nós tínhamos uma péssima relação. Péssima. Eu nunca tinha falado para meu pai que eu amava ele. Eu não tinha relacionamento quase que nenhum com meu pai. Mas o Evangelho precisa exigir alguma coisa de mim. Quando eu voltei para casa, eu joguei as pornografias fora. Eu parei de falar os palavrões. Mas eu me lembro do meu pai conversando com a minha mãe, e essa frase nunca vai sair da minha cabeça. Minha mãe estava fazendo a comida para a gente jantar, meu pai estava ajudando ela. E aí ele falou assim, quando eu entrei: o que fizeram com a cabeça desse moleque lá nesse tal de retiro? Aí depois de mais ou menos uns 40 minutos trancado no meu quarto, eu saí de dentro do meu quarto, e eu preciso te dizer, foi muito difícil, não foi fácil. A voz embargou, os olhos enchiam de lágrima, travou a garganta. Mas eu olhei para o meu pai, dei um abraço nele e falei assim: pai, eu te amo. E meu pai, sem dizer nenhuma palavra, me abraçou e me disse: eu te amo de volta, só com as lágrimas que ele derramou. Eu acho que meu pai nunca tinha escutado um eu te amo meu. Aí eu abracei minha mãe, dei um beijão nela, falei que eu amava ela. E realmente, irmão, eu mudei a minha vida. A gente começou a viver uma vida de santidade, eu e os meus amigos. A gente fez um grupo de jovens, chamava de resgate. A gente tinha uma missão em São Carlos, lá na cidade de Araci. Era o pior bairro que tinha em São Carlos. A gente tinha uma missão lá, e uma pancada de gente na nossa missão lá. O pessoal achava que eu ia ser padre, mas como você percebeu, eu não tinha dom para ser padre. Aleluia. Eles me chamavam de Padre Zé Eduardo, né? Porque os pretinhos sempre sobem. Qualquer pretinho que entra na igreja e quer ser padre, as pessoas vão comparar ele com o Padre Zé Eduardo, não, Padre José Augusto. Chamavam de Padre José Augusto e o Bruno de Padre Fábio de Mello. Mas uma noite eu estava pregando no nosso grupo de jovens, dos Anjos de Resgate.
Meu telefone tocou, minha mãe falou assim, vem para casa. Aí eu fui para casa, acabando o grupo de jovens. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava com as malas prontas para ir embora. Mano, eu não vou mentir não, foi embaçado, foi ruim. Porque eu estava mudando a minha vida, querendo viver uma vida de santidade. Eu vou falar para você que eu não perguntei o porquê. Eu perguntei, Jesus, por que meu pai está indo embora de casa? Eu abandonei tudo, eu mudei a minha vida. O que está acontecendo? O nosso combinado era o seguinte: eu mudo de vida e você faz eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esse era o plano, esse era o combinado, essa era a historinha perfeita. Mas naquela noite meu pai foi embora de casa e uma tristeza tomou conta da minha casa, da minha família, do meu coração. Porque a gente quer tudo na hora e a gente não sabe os planos de Deus. Mas Jesus sempre tem um plano. Olha para o seu irmão da sua direita, da sua esquerda e fala assim: Jesus tem um plano. Meu pai foi embora de casa, eu tinha duas opções. Ou eu desmiolava de vez e virava um rebelde, abandonava Jesus, ou eu continuava com o mestre. Eu, como não tinha nada, resolvi continuar com o mestre. Não é porque eu sou um herói não, é porque eu não tinha nada mesmo. E eu resolvi lutar pela minha casa e pela minha família. Eu aprendi com o André: Deus não trabalha com vagabundo nem com preguiçoso. Ele precisa te encontrar lutando. Ele precisa te encontrar tentando. A mulher do fluxo de sangue foi curada depois de 13 anos, porque Jesus encontrou ela se esforçando para chegar perto dele. O homem foi curado num tanque de Betesda, porque quando as águas começaram a se agitar, mesmo sem condição, ele foi tentando se arrastar para chegar lá, para ser curado. Jesus precisa te encontrar lutando pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Não seja mais um preguiçoso. Para o cara do tanque de Betesda, o milagre demorou mais de 30 anos. Para a mulher do fluxo de sangue, demorou mais de 10. O meu demorou 7. Um dia nós estávamos fazendo um retiro chamado Sou Escolhido por Deus. Esse ano nós vamos fazer, o seu nosso convidado, um retiro que muda vidas, sobre testemunhos. Aconteceu um monte de problema, o meu pai teve que ir lá ajudar a resolver as coisas. Meu pai tinha uma aversão à igreja que vocês não têm noção, mano. Quando eu comecei na igreja, ele falava besteira, não sei o que, tentou me parar de todos os jeitos. E aí não tinha ninguém para ajudar a gente a arrumar. No sábado eu chamei ele, meu pai foi lá, ajudou. Aí os meus irmãos naquela época deram um abraço nele, acolheram ele bem, ele ficou feliz pra caramba. Quando foi ver, era 7 horas da noite, meu pai estava lá ajudando ainda no retiro. Aí ele puxou um colchãozinho atrás do palco, dormiu lá. No outro dia ele acordou, tomou café, continuou ajudando nas coisas lá. Minha mãe estava trabalhando naquele retiro, ela estava ajudando na cozinha. E eu ia fazer a última pregação do encontro. Meu pai nunca tinha me visto pregar. Irmão, quando meu pai foi embora de casa, eu podia ter feito muita coisa, mas sabe o que eu tentei fazer? Eu tentei amar ele de todas as maneiras. Quando meu pai chegava em casa, eu escrevi uns bilhetinhos assim, ó, falando que eu amava ele, deixava tudo dentro do carro dele. Quando ele ia viajar, ele via todos os bilhetinhos. Quando meu pai viu eu pegando o microfone para pregar, irmão, foi um negócio medonho. Meu pai parecia que ia ter um infarto. Os meus irmãos tiveram que segurar ele, tirar ele de lá, porque parecia que ele estava orgulhoso. Ele nunca tinha visto o filho dele pregar e falar de Jesus. E eu fiz uma boa pregação aquele dia. Eu falei sobre perseverança, sobre ficar com Jesus até o final, porque ele ia te honrar. Mas sabe o mais legal daquele retiro? Não foi minha pregação, foi o que aconteceu durante ela. No meio da minha pregação, meu pai saiu, meus irmãos, o pessoal da cozinha, eles contam que aconteceu o seguinte: minha mãe estava ajudando lá, aplicando as coisas na cozinha, e disse que ele se ajoelhou na frente de todo mundo lá, na frente da minha mãe, pediu perdão para ela por tudo que ele tinha feito e chorou amargamente tudo o que ele tinha feito. Eu queria trazer uma historinha bonitinha para contar para vocês hoje. Eu queria chegar aqui e falar assim: meu pai voltou para casa, teve 2 filhos, uma menininha bem pretinha, cabelo bem ruizinho, bem armadão, do jeito que eu acho que vai ser a Maria Flor.
Eles estão felizes para sempre, trabalhando na igreja e vivendo muito bem. Mas eu não tenho um conto de fadas para contar para vocês. Porque a vida com Jesus não é sobre fazer a sua vontadezinha, Diego. A vida com Jesus é encontrar a salvação. Meu pai não voltou para casa. Minha mãe foi se recuperando aos poucos, graças a Deus, uma guerreira. Aí ela fez a primeira comunhão, crismou. Meu pai vive ajudando, ama as pessoas da nossa comunidade, ama os meninos da comunidade, está sempre por aqui. A casa masculina, ele fala que é o ponto de apoio dele. Meu pai não voltou para casa, eu não tenho uma historinha bonitinha para contar para vocês. Mas eu tenho uma esperança no meu coração, que por causa daquele dia, a salvação entrou na minha casa. E essa é a esperança que eu tenho, de ver o meu pai, a minha mãe, a minha família no céu e na eternidade. Porque não é sobre as nossas vontadezinhas, é sobre salvação. É por isso que Jesus encerra o Evangelho dessa maneira: eu vim procurar e salvar o que estava perdido. É sobre salvação, é sobre vida eterna. Se a sua vida é só para esse tempo, é só para esse mundo, como diria São Paulo, ela não vale nada. A nossa cabeça, o nosso coração, a nossa vida tem que estar lá na eternidade. Jesus visitou muitas casas. Na casa de Cafarnaum, Jesus levou um milagre físico. Em nome de Jesus, se você tem um milagre físico para clamar aqui essa noite, nós vamos clamar. Daqui a pouco nós vamos rezar por vocês, nós vamos clamar por milagres aqui nesse lugar, por curas nesse lugar, por libertações nesse lugar, porque a casa que Jesus pisa nunca mais é a mesma. Na casa de São Pedro, eu gosto dessa visita de Jesus porque ele visitou um dos melhores amigos dele. Na casa de São Pedro, Jesus levou cura das feridas da alma. A mulher estava enferma, Jesus foi e curou. E a família foi restaurada. A mulher que era triste ficou feliz. Vovó morreu dia 7 de janeiro desse ano. Cresci com ela, mano. Amava ela de paixão. Eu fazia exercício de fisioterapia nela. Eu media a pressão nela. Eu dava os remédios dela. Eu assistia Chaves com ela. Eu cuidava dela. Eu e minha avó era ligada. Ela era a minha segunda mãe. Minha avó contraiu Alzheimer. Minha avó estava com 86 anos, estava bem debilitada. Minha mãe cuidou dela até o final. Minha mãe, minha tia e meu tio. E eu cresci, toda vez que tinha algum papo de enterro, minha mãe sempre falava assim: não me enterra, não me enterra. E eu nunca entendi o porquê. Quando meu avô morreu antes de eu conhecer ele. A família era muito pobre, fizeram um caixãozinho de madeirinha. Na primeira pá de terra, a terra quebrou a tampa do caixão e meu avô foi enterrado com terra. Então esse trauma cresceu na minha família, a família inteira, ninguém queria ser enterrado. Todo mundo tinha esse trauma no coração. Então quando a gente estava lá resolvendo as coisas da morte da vovó, minha mãe falou assim: não, Jesus, nunca me enterra. Minha mãe queria gastar R$4.000 num caixão melhor, só para minha avó não ter que passar o que meu avô passou. Mas irmão, presta atenção numa coisa: quando Jesus entra numa casa, ele vai curar todas as feridas. O enterro e o velório da minha avó foi lindo. Foi lindo, mano. A gente não tem família aqui, a nossa família está em São Paulo e está na Bahia, então a gente quase não tem família aqui. A gente achou que os poucos amigos da rua e o pessoal da comunidade ia passar. O pessoal da comunidade chegou, o pessoal da rua chegou, uns amigos meus e da minha mãe chegaram, e o pessoal da comunidade foi ficando, e foram 3 horas de velório, e no meio do velório a minha comunidade parou, rezou um terço da misericórdia, fez uma oração belíssima, cantou uma música maravilhosa, e nós choramos no caixão da minha avó. Porque de todo mal Jesus vai tirar um bem. Eu tinha medo da minha mãe, porque minha mãe sempre foi muito ligada com a minha avó. Eu falei assim: mano, vai dar ruim agora.
Mas eu nunca vi a minha mãe tão calma depois daquela oração, porque Jesus tinha visitado a minha casa e Ele não ia me deixar sozinho. O coração da minha mãe foi curado. Minha mãe falou para mim assim: agradece as pessoas lá da comunidade, agradece o André, fala para eles que eu vou ser grato por eles pro resto da vida, porque Jesus curou meu coração aqui. Meu irmão, você só precisa deixar Jesus entrar, porque de todo mal Ele vai te dar um bem. Jesus entrou na casa de Lázaro, e na casa de Lázaro Ele levou vida e restauração de uma família inteira. Jesus entrou na casa de Israel e Ele levou vida a uma jovem. E aqui eu queria fazer um parênteses. Jovem, você jovem que está aqui, a multidão está comprimindo você e você não vai ver Jesus. A multidão está impedindo você de ver Jesus. Eu e o Dimas, a gente foi rezar por um jovem faz uns 5, 6 meses. E foi depois de muita insistência de uma ex-namorada dele. A menina, uma moça que se converteu aqui dentro do nosso grupo de oração. E ela falou assim: pelo amor de Deus, reza por ele. Naquele dia a gente tinha reunião de conselho da comunidade, eu sou do conselho. E eu falei assim: não, vai ficar muito apertado, não vai dar para ir. Mas ela insistiu tanto, e eu fui tomar banho, e eu ia falar para a Bia assim: manda uma mensagem para ela, fala para ela que hoje não vai dar, que amanhã eu vou. Mas no meio do banho Jesus falou assim: vai lá, filho. Quando nós chegamos na casa, mano, a casa era um desastre total, tristeza profunda. O cara tava só pele e osso, sem brincadeira, pele e osso, cabelo tudo loiro, brinco, tatuagem, mal vestido, umas roupas meio que de bandido, sabe? Moleque só pele e osso. Eu tentei conversar com ele por 40 minutos e ele não conseguiu organizar uma frase. Pode perguntar para o Dimas, ele estava lá comigo. E aí nós rezamos. Jesus não curou ele ali na minha frente, não teve uma libertação, não teve nada. Mas no meio da oração Jesus falou assim para mim: fala para ele que eu vou devolver a dignidade dele. E eu falei isso para ele: ó, Jesus falou no meu coração que ele vai devolver a dignidade para você. E aí a gente acabou de rezar, conversou mais um pouco. E eu falei assim: ó, tem uma opção para você. Tem um amigo nosso que interna as pessoas. Ele é de uma comunidade católica, ele cuida de pessoas como você, dependente químico. O moleque foi para lá, mano. Só pele e osso. Demorou umas 2 semanas até ele ir. Ele me mandava mensagem todo dia. Todo dia. Direto, deu certo, direto, deu certo. Insiste pelo seu milagre. De tanto ele insistir, deu certo. O menino foi para lá. Ficou lá 5 meses e veio de volta para a primeira visita à família. Semana passada, eu vim dar os recados aqui no começo do grupo. E eu olhei, tinha poucas pessoas ainda. E eu vi um menino ali novo, não sabia quem era. Olhei e tal, saí. Depois, no meio da oração, Jesus me chamou a atenção para aquele menino de novo. E eu olhei assim. Ele estava do lado daquela menina que tinha me pedido oração. Ele era irreconhecível, porque naquele dia Jesus entrou na casa daquele jovem. Ele ficou 5 meses lá, voltou para a primeira saída, ganhou 15 quilos, o cabelo estava preto, estava bem vestido. Antes de viajar, eu falei para ele assim: vem na vigília. Ele veio, participou da acolhida. Quando nós começamos a rezar, ele saiu correndo por aquela porta. Eu fui atrás dele com a ex-namorada dele. Quando nós chegamos, ele falou assim: eu não aguento ficar aqui dentro, eu vou embora. Eu fui embora. Sabe o que ele estava fazendo aqui terça-feira passada? Ele estava com os braços assim, ó, com os olhos fechados, cantando e adorando a Deus. Sabe o que ele precisou? Sabe de quantas pessoas ele precisou para fazer aquilo? Nenhuma. Ele não dependia da oração que eu estava fazendo, ele não dependia da pregação, muito menos da música. Jesus tinha entrado na casa daquele jovem e tinha mudado toda a história dele. Aquele jovem, eu vi ele era irreconhecível, só pele e osso. Ele estava sentado ali onde está aquela irmãzinha de branco e azul, 15 quilos mais gordo, com a vida restaurada, cabelo preto, roupas novas, mas principalmente com o coração transformado. Porque eu cheguei para ele e falei assim: e aí, você vai voltar ou você vai ficar? E aí ele falou assim: eu queria ficar, mas se precisar, eu preciso voltar. Terça-feira eu estou lá de volta.
Porque quando você quer mudar, não tem quem te peça. De quem te impeça, se a graça, se o auxílio de Jesus estiver com você, meu irmão, não adianta. Você pode ser o mais miserável dos pecadores, você pode ser o pior de todos, você pode ser o Zaqueu da sua família, a ovelha negra, a vela apagada, o Jacques, você pode ser qualquer coisa. Se a graça de Deus estiver dentro do seu coração, não tem jeito. Quando o mestre entra dentro da sua casa, ele muda e transforma. Eu gosto da última visita de Jesus. Da última não, da primeira, aliás, mas é a última que eu quero falar. Ele visita uma casa onde estava sendo celebrado um casamento. Diz que o casamento acabou o vinho, ia ser uma vergonha, ia ser um negócio feio de ver. Mas diz que ele transforma água em vinho e muda aquela história. Sabe que nós tivemos um vocacional, e o meu irmão Gabriel, ele pregava e ele falou que ele teve uma emoção assim. Ele viu 2 noivos no fim de uma festa, se abraçando e chorando e dizendo assim: graças a Deus que aquele vinho estava acabando, porque fez com que nós recebêssemos a visita de Jesus. E aí eu olhei para a minha vida e eu me acabei em lágrimas. Bendito seja o dia que acabou o vinho da minha casa. Bendito seja o dia que acabou o vinho da minha família. Bendito seja o dia que meu pai foi embora de casa e eu precisei dar um sim para Jesus. Bendito seja esses 15 anos que eu fiquei com Jesus. Se alguém disser para vocês que o Evangelho é fácil, eu preciso te dizer, por experiência própria, não pelo que me disseram, o Evangelho é muito difícil, não é fácil ser vivido, mas eu garanto para vocês, vale a pena, vale a vida. Porque depois de 15 anos eu posso olhar para toda a minha vida, para toda a minha trajetória, e você nem imagina. Eu queria ter tempo para contar o tanto de luta que nesses 15 anos eu tive que enfrentar. Quantas vezes eu fui desacreditado, quantas vezes nem eu mesmo acreditei, quantas vezes eu caí e tive que levantar, quantos pecados eu tive que eu cometi e falei assim, agora não tem jeito, e mesmo assim é graça que Jesus me fez recomeçar. Quantas vezes eu olhei para mim dentro da igreja e falei assim, agora não tem mais jeito, e hoje eu posso vir aqui e dizer para vocês, bendito seja o dia que o vinho acabou na minha vida, que me fez merecer a visita do Salvador. O começo é difícil. Quando a doença bater na sua porta, a morte, a tristeza, a depressão bater na sua porta, você estiver com Jesus, ou você vai falar assim, não, é melhor eu ir embora, isso aqui não tem mais jeito, essa vida com Jesus não é boa não, é só olhar para a minha vida. Meu nome é Diego Maria, eu tenho 33 anos, sou membro da comunidade católica Gerados pela Imaculada, tenho uma família maravilhosa, tenho uma mãe maravilhosa, está ali sentada me escutando. Tenho um pai maravilhoso. Meu pai fala que me ama todo dia que eu ligo para ele. Sou casado com a mulher mais linda que tinha, e muito mais do que linda. Uma mulher maravilhosa, cuida de mim, me suporta, me atura, me ama, reza por mim, faz eu ser um homem melhor. Tem um filho chamado José Lucas, a coisa mais linda que você vai ver aqui essa noite. Ele é alegria. Eu chego em casa, e aí eu abro a porta, e eu já sei que a Bia vai falar assim, quem é que está chegando? E ele começa, Aí ele dá uma olhadinha para trás e sai assim, ó. Aí ele vem, puxa aqui a minha perna, ó, sobe, e eu tenho que pegar ele, porque senão ele fica doido. Minha esposa está grávida de 5 meses. Essa semana eu fui com ela no médico para ver. Maria Flor tem um narizinho de preto, aleluia. Maria Flor tem uma boquinha de preto, glória a Deus. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito mais importante do que eu te disse até agora. Eu sou o homem
mais feliz do mundo, porque Jesus entrou na minha casa. E eu preciso te dizer, nada do que me faz feliz hoje se compara à alegria daquele 18 de outubro de 2008, às 19h30 da noite, quando eu sem esperança nenhuma, quando eu sem fé nenhuma, um jovem depressivo, triste, sem perspectiva de vida, foi encontrado por Jesus e Ele me fez um convite: Diego, hoje eu preciso entrar na sua casa. E eu falei assim: então entra, porque eu não aguento mais essa vida, e muda a minha história. E 15 anos